Então, bem-vindos ao segundo encontro sobre a revolução do inconsciente, os sonhos e as relações. A tarefa de hoje era pegar o insônio, possivelmente nosso, né, e passar pelo chat GPT com o pedido, interprete esse sonho, só esse pedido, certo? Então, fizeram? Eu Sim. não tive nenhum sonho de relacionamento essa semana. Não, mas tudo bem, um sonho, modo de dizer, né? Na verdade, todos sonhos podem ser. Enfim, tá bom. Então, por onde vamos começar? É, Sérgio, Eu posso falar o sonho, né? sim, você fala o sonho e depois o resultado. É. O... Fazia, fazia muito tempo que ele não aparecia, mas ele vinha aparecendo há uns 4 anos, e eu já nem sabia mais que ele existia. E, coincidentemente, na semana passada ele veio. Então, É interessante. interessante. É, é, eu estudei em Curitiba. Eu fiz a faculdade lá, então eu fiquei 6 anos em Curitiba. E o sonho se realiza na cidade de Curitiba. Eu sempre estou indo para casa e toda vez é sempre no mesmo lugar, só que eu não consigo encontrar o retorno. E daí sempre vem barreiras. Ou normalmente o que mais apareceu foram favelas. Caminhando na direção, de repente aparecia favela, entrava nas casas. Tinha pessoas, mas eu nunca conversei. E sempre é do mesmo ponto, querendo encontrar a casa. Mudava o cenário, estava em construção, tinha viaduto construindo, eu não achava. Sempre perdido e com medo, né? Chegou a aparecer construções, assim, eu entrava dentro da construção e não conseguia sair. Do tipo isso, daí isso é o racional meu, mas eu também tive 5 anos de seminário, e o, o nessa última agora foi uma favela Não, me que, conta que é exatamente o que você estava em Curitiba. Quando você fala do mesmo ponto, é o mesmo ponto da cidade? da cidade, é um Qual? é um extremo da cidade. Tipo, quando eu sempre estou no oeste e preciso ir para o leste, onde é que eu moro, Ah, onde você E- morava em Curitiba. em Curitiba. Então eu sempre no lado oposto. E aí, é, quando eu começava a me deslocar para ir para casa, apareciam os obstáculos. Eu não conseguia entrar numa favela, então, sabe? No meio daquilo. Muitas vezes eu acabava não encontrando. Cheguei num dos eventos entre que eu cheguei no centro da cidade, daí não conseguia mais saber onde é que era também, tá? Certo. Mas a coisa era medo e perdido. Agora, medo e perdido. Perdido, portanto, com medo, medo e perdido. Isso foi. Você sentiu isso quando você se mudou para Curitiba para estudar? Na realidade? Não, assim, conscientemente não. Não. É, Então, esse sonho voltou agora. Por que que ele chegou agora? Porque é um sonho importante, deve ter uma importância, já que você o teve várias vezes. Ele apareceu ele se refere a uma época da tua vida importante, porque você saiu da cidade em que você mora, que deve ser menor de Curitiba, né? E foi para a capital do estado e começou uma vida nova. Na, Supo- na verdade, eu saí com 12 anos da cidade pequena e fiquei 5 anos no seminário. Do seminário eu fui para Curitiba. O seminário era em Ponta Grossa, cento e poucos quilômetros de Curitiba. Daí saí do seminário, fui num colégio estadual de Ponta Grossa, 2 anos, daí fui para Curitiba fazer a universidade. O que que você estudou? Só para. Eu fiz agronomia. Tá. Quer dizer que você saiu do seminário, saiu mesmo, saído.
Hum, sim. Uhum. Complicado, né? Ele é complexo, porque toda vez aparecia obstáculo diferente, sabe? Mas É. por quê? Você está saindo de uma. Você passou a pré-adolescência e o começo da adolescência num ambiente completamente cercado, completamente fechado, Uhum. seguro, controlado, pobre em comparação ao mundo concreto, né? Você pode ter, que sinceramente duvido, né? Mas porque também você é muito novo. Mas assim, a riqueza espiritual é uma coisa, mas você não sabia lidar com o mundo. Não tem como você aprender direito, entendeu? A periferia, a favela, é uma, é uma parte muito importante da nossa. Caroline fez assim. A favela é o que a gente deixa de lado. Para você poder se elevar espiritualmente, alguma coisa ficou jogado de escanteio. Essa é a favela. A favela é o que a gente, é o que a consciência do eu considera de valor inferior e deixa na periferia. E aí é como se você tivesse dificuldade de voltar para casa, porque essa casa é uma casa, na verdade, em construção. É uma casa que você tem que edificar, a tua casa interna, não é só o espaço físico. Ou seja, Uhum. você tem que passar por obstáculos de crescimento, você deve ter pulado etapas, porque a catequese do seminário moldou, fez uma lavagem cerebral, não tem como ser muito novo. E nesse momento de ser novo, por exemplo, gente, sabiam que o cérebro, depois, o cérebro da gente tem um desenvolvimento muito grande nessa fase, a pré-adolescência, adolescência, vai. Com 25 anos é que a gente molda, a gente define as últimas partes do cérebro que que representam a ética. Mas até chegarmos lá, o nosso cérebro vai se limitar, vai diminuindo de tamanho e até se assentar numa determinada dimensão. E isso corresponde para mim ao tempo da adolescência que a gente pensa um monte de coisa, a gente quer fazer um monte de coisa, a gente imagina que vai dar a volta do mundo, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, que é a adolescência, né? Que é esse momento de abertura para a vida. Nesse momento você estava no seminário. Então, nesse aspecto, Adriana, eu, eu me revoltei porque lá era bem visível tudo que tinha de podre, sabe? E eu saí de lá, nunca mais frequentei a igreja. E daí veio os filhos, deu briga porque eu não queria ir, sabe? Foi bastante tumultuado depois de adulto, mas por ter visto, entendido e se revoltado. Tá? É. Mas sabe, aquele tempo lá que você saiu e fez o colégio e tudo, teria sido um tempo excelente para fazer uma boa análise, porque você tinha que recuperar aquilo que ficou subdesenvolvido, né, que não pôde se desenvolver livremente, teria que se despoluir daquilo que você acabou aprendendo, mesmo, enfim, você conviveu com aquilo, e abrir os caminhos mesmo para o teu desenvolvimento pleno. E até entender, né, não entender no sentido de transmutar a tua vocação religiosa, porque ela é importante. Só que ela não encontrou caminho, porque aquilo que você viu Sim, era a concretização de algo que realmente não faz mais sentido. Mas fica, a vocação religiosa continua sendo importante, é a transcendência. Então, olha, é muito importante entender isso. Os sonhos, eles vêm porque a gente cutucou, eu fui cutucando, eu vou jogando sementes quando eu falo, inclusive de propósito. Coisas que vocês não podem nem entender, não importa, mas a nossa conversa aqui já vai é, fertilizando, jogando água num solo que estava seco. E o teu solo estava muito seco, Sérgio, aparentemente, não é? sim. Aparentemente, porque esse sonho, ele traz um pedaço da tua alma em busca do caminho para casa. E qual é essa casa? Você deixou a tua casa original, de família,
cedo, que você era criança, né? Aí Uhum. você foi para o seminário e lá você construiu uma outra casa, porque deveria ser uma casa, né? Definitiva, inclusive, mas que não foi. Então você estava sem casa, estava buscando a casa. Aquele era o momento da nova construção do homem que você estava, né? Estava amadurecendo. E teria sido ótimo. E esse homem está ainda precisando. Por isso que volta o sonho, porque aquela situação nunca se resolveu. E eu sei que passaram muitos anos, gente, mas olha, do ponto de vista do nosso processo interno, não importa, porque ficou alguma coisa inacabada, alguma coisa que não foi completado. E era a descoberta da tua casa. Fora que o leste é onde só surge o sol, né? É o novo começo que volta e que ilumina nossas vidas cada dia. Então, essa sonho está te mostrando o que que é. Vamos dizer assim, é como se você tivesse sido transportado para a pista que te leva ao núcleo da tua questão. E o que que o chat GPT disse sobre isso? Você Não, passou. eu não cheguei a colocar. Era bom colocar. Vou colocar. Era bom colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar agora. Porque eu quero mostrar para vocês ó, aquilo que eu falei, o que que vai falar o chat. Então, estou numa área periférica, né? É isso, periférica Isso. Uhum. da cidade onde estudei e preciso voltar para casa que fica do outro lado da cidade. Encontro obstáculos e parece que nunca chego. Um deles é uma favela, certo? Certo. Perfeito. Então, o que você tem que agora lidar, o sonho está dizendo, você está na favela, você tem que lidar com a favela, ou seja, tem o conteúdos teus que você descartou como classe baixa, sabe? Coisa que nós somos superiores, precisa ser trabalhado. Deixa eu ver o que que interprete. Escrevi, interprete este sonho. O sonho traz a imagem clássica de um deslocamento difícil pela cidade que simboliza a travessia da própria psique. Diz, a periferia, começar numa área. Peraí, gente, eu vou. Não, não, deixa eu ver aqui. Não posso. Começar numa área periférica pode representar que você se encontra ou se sente em um lugar marginal em relação ao centro de si mesmo. Tá falando mesmo porque acho que sou eu. É uma zona mais afastada da consciência ligada ao income. Mas aqui, esse meu chat GPT já está muito, muito trabalhado. A casa do outro lado, símbolo do centro, não. Se é do outro lado, como pode ser o centro? Se é do outro, exatamente do outro lado. Obstáculos contínuos refletem dificuldades internas, trauma, resistências, conflitos psíquicos ou externas, condições de vida. Favela. Psicológica, leitura psicológica, lugar de exclusão e sobrevivência, onde se concentram aspectos que a consciência tenta rejeitar, mas que fazem parte da realidade. Representa os conteúdos não integrados da psique. Mas esse chat é o meu, tá? Eu uso e ele já me conhece. Então, eu não preciso falar muita Bom, coisa. Social pode refletir vivências de desigualdade arquetípica, território da do que é marginalizado dentro de você. Não tá bom, o meu. O meu não é referência. Por isso que eu falei só uma coisa bem simples. Então, o que acontece? Você está do outro lado, são duas periferias, na verdade. Você está entrando na vida ao ar livre, praticamente, entendeu? sim. E te faltam meios. A favela realmente é aquilo que você rejeitou. O que que você rejeitou porque foi julgado como inferior, como negativo. E, assim, entrar num seminário está cheio de coisas que você rejeita, né? Que são rejeitadas. Então, essas daqui estão pressionando agora, hoje, 19 de agosto de 2025, para você processá-las, elaborá-las e integrá-las. Teve o outro inconveniente voltando lá. Eu não queria ir para lá, para o seminário, entendeu? Então,
foi à base de briga, meio que amarrado, amordaçado para poder ir, porque a família precisava de um padre, sabe? Filho de italiano. Essas coisas foi bem traumática naquela época. E É, esses traumas ainda refletem muito. claro. E de que lado da Itália mesmo? Oi? De que lado da Itália? De que região? É, lá dos Trentino, Trentino isso aqui são hábitos muito antigos, de séculos. Tem que ter sim. realmente um padre, então. Mas o que que a gente perde? O que que fica na favela de uma seminarista? Liberdade pessoal, sexualidade, espontaneidade. Todo o pensamento que não se enquadra, todo o pensamento alternativo, a nossa rebeldia, a nossa força interior, a nossa conexão pessoal com o divino, tudo isso fica de fora, tudo isso está na favela. Então, favela, coisa nenhuma. Então, isso daqui precisa tudo ser recuperado, porque sem isso, você não tem força para ser você mesma, para ter a tua liberdade de escolha. Entendeu? É isso Porque que. na verdade, eu rejeitei a religião, mas no fundo eu rejeitei a força do Criador, a força de Deus, né? Eu não conseguia, até agora, recentemente, eu não conseguia falar a palavra Deus, sabe? Ela não saía, porque foi uma rejeição. Eu juntei as pelotas ali, sabe? É claro, porque você era muito pequeno para poder processar tanta coisa e foi condicionado. Então, você, saindo do seminário, você está pecando contra Deus. E isso é uma marca muito profunda, porque Deus é arquetípico, ele tem uma potência, por isso que eles conseguem fazer um monte de massacre de coisas horríveis em nome de Deus. As pessoas vão em nome de Deus. Então, usar Sim. o nome de Deus de forma irresponsável é um crime. É um crime. Enfim. Mas isso é uma coisa importante. Eu tive um paciente na Itália por muitos anos. Ele parou porque eu me mudei. Ele era lá de Nápoles, mas eu imaginei que você fosse do norte. Mas o pai dele era um estudioso, que estudava latim, essas coisas bem típicas napoletanas de passado. E ele tinha 12 filhos, o cara, eu queria ter 12 filhos, como os 12 apóstolos. E esse cara foi para o seminário, de fato. E eu tenho ainda os sonhos dele que eu vou publicar uma hora, muito importantes. Tá bom, mas não vamos continuar com outra pessoa, senão a gente faz a tua análise pessoal aqui no... e precisamos de um espaço. Fala, Mona Lisa. Posso falar o meu, que daí daqui a pouco eu vou Ah, sim. sair? Sim, sim. Tá. Então, o meu, assim, ó, eu sonhei duas meninas, duas mulheres namoravam com dois homens ricos, mas elas deixaram deles. E eles queriam elas de volta, mas eles desfilavam na frente delas com outras, de propósito. E um desses homens é o Mateus, que trabalha comigo, e uma dessas mulheres era eu. Esse é meu sonho. Tá. Já fiz a interpretação do chat GPT. Quer que eu fale já? Uhum. Tá. No sonho, você é uma das mulheres que deixou um relacionamento com um homem rico, um símbolo de status, poder ou segurança material. Esses homens, ao invés de lidar com a perda de forma madura, ficam tentando provocar e exibir substitutas como se quisessem mostrar que não foram afetados. Isso pode simbolizar uma situação na sua vida em que você se afastou de algo ou alguém que parecia oferecer estabilidade, mas não trazia realização verdadeira. O comportamento deles representa uma vaidade ferida ou ego tentando se afirmar. O fato de você ser uma das mulheres mostra que você está vivendo ou processando uma experiência de desapego e talvez enfrentando o sentimento de dúvida. Será que eu perdi algo valioso? Será que fiz a escolha certa? E um detalhe forte é aparecer alguém do trabalho. Isso sugere que o tema não é apenas romântico, mas também pode estar relacionado à competição, reconhecimento ou relações de poder no ambiente profissional. Quem é esse Matheus? Você acha que eu não sei quem é? Eu não tenho muito contato com ele, bem pouco, assim. Ele trabalha no mesmo andar que eu, mas ele é fortão, bonitão, assim, mas ele é bem na dele, sabe? Quando a gente tem reunião, ele sempre senta lá para trás, ele é bem quieto, ele não é de conversar, assim, muito com ninguém. Às vezes, tipo, o que que eu já conversei com ele, assim, poucas vezes? Que ele teve filho há pouco tempo e essas coisas Tá assim, bom, tá só. bom.
que você achou da interpretação do ChatGPT, já que a gente já trabalhou com os teus sonhos? Então, o que que pareceu para você? Na verdade, ele é superficial, né? Porque, mas de alguma forma ele traz um rumo, assim, porque ele fala em símbolos, porque o sonho é símbolo, né? E Fala alguma coisa que te diz respeito, que te interessa, ajudou? não, Por quê? porque ele não fala nada, porque o sonho ele sempre traz alguma coisa do momento atual, né? O que a gente está vivendo no momento atual. E Hum. ele não me traz nada assim que eu esteja passando, pelo menos assim que eu tenha consciência. Isso, tem alguma coisa que te inspirou, que te ajudou a entender alguma coisa da tua vida agora, do, sei lá. Não, Então, Analisa, é isso aqui, ó, vejam como que é. É muita boa enchição de linguiça. O que isso aqui vocês viram é enchição de linguiça. O que ele está falando sobre, o chat está falando sobre competição, estado infantil, isso aqui não é interpretação de sonho. Isso aqui é interpretação que qualquer pessoa com um pouco de cérebro que está batendo papo num bar e observando uma cena vê, né? Não seria? Você viria isso, Silvana? Estão competindo, mostrando coisa, uma situação típica. Não é o sonho. O chat está sobrepondo a interpretação de comportamentos que faz parte da nossa cultura normal no sonho. Então, é claro que eles são infantis, óbvio, tudo isso é infantil. Eles estão. Você tem medo que perder alguma coisa, mas olha o conflito. Se você tem medo que perder alguma coisa, você iria atrás da coisa, né? Você queria tentar, vou, não vou, estou, não estou. Aqui não, são eles que tentam. São eles que estão mostrando para você, olha quanto sou bonitão. Você não quer saber de mim? Olha como sou bonitão. Então o chat, ele faz uma saladinha mais ou menos refinada do que a popular falaria sobre aquele assunto. Que mais? Pode ser do trabalho. Então, o chat não é pessoal. Então, o fato que tem uma pessoa do trabalho não significa necessariamente alguma coisa que refere-se ao trabalho. Pode ser sim, pode ser que não. Apesar de, mas é importantíssimo, no ambiente de trabalho da Mona Lisa, como em todos nós, e muitos de nós, tem várias pessoas e vários homens. Por que que o sonho escolheu esse? Então, para entender um sonho, a gente tem que ser pontual. Porque eu perguntei, porque eu nunca ouvi esse Mateus, eu não me lembro que você tenha mencionado o Mateus, exato. Então, é uma pessoa distante do convívio, enfim, e uma pessoa mais nova, pelo jeito, nasceu um filho há pouco tempo, e é um cara na dele, e na dele também é a Mona Lisa, também é na tua, no trabalho, né? Mas o chat não tem como saber a nossa personalidade, a personalidade do outro, entendeu? Então, quando a gente fica com o chat somente, o teu cérebro parece que você ouve uma flauta que encantadora, porque parece que faz sentido, tem palavras bonitas, tem ideias que se juntam, porque ecoam a novela que você viu, a amiga mais inteligente que falou com você, a tua mãe, sei lá o quê, mas não te abre o cérebro para novos conteúdos. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. O sonho, primeiro, ele sempre traz algo novo, não é redundante, como eu falo milhões de vezes. Ele não repete a mesma coisa. Se você já sabe do assunto, por quê? E por que que está acontecendo isso agora? Ele não tem como saber porque não é vivo o chat e não está na vida nossa, na relação, não sabe o que está acontecendo na vida de cada um. Então, o que eu gostei aqui, não, peraí. Ah, os caras são ricos, é isso? Sim, sim, então. Aqui claramente tem isso, né? Tem essa ideia cabe com você. Ou seja, abandonar o feitiço que o bom é o rico. E aí você se junta com o Sérgio, e podem ir trazer as pérolas lá da favela. É isso que é, gente. É, porque a nossa sociedade, a cultura e a cultura que a gente tem, ela cria, ou vice-versa, enfim, tem uma estruturação. Então, é. E ao mesmo tempo, são duas mulheres e dois homens.
A questão, então, tem um divórcio de alguma forma, porque tem o masculino é a mentalidade aqui, porque representar por esse Mateus. Então, é porque você disse, você deve pensar, bom, eu vou no meu trabalho, não quero saber de ninguém, não estou me metendo, não estou, sabe, não vou aprofundar nada, né? Não vou, só vou fazer meu trabalho, Mateus. Só que já em você se desgrudou, é como se a alma, por assim dizer, estivesse se desgrudando dessa figura, que é você no sonho. Você já está em outro lugar, porque antes você e o Mateus é a mesma coisa. E você não está mais querendo nem isso. Como dizer, eu vou para o trabalho, não invisto muito, não me deixo levar muito, não, para não gastar muita energia lá, para não me prender demais. Mas não está ficando, não está sendo, você não está mais conseguindo direito fazerem isso. O que mais acontece é que eles estão mostrando com outras mulheres desfilando. Ah, sim. Porque aqui se a gente não, o chat não está entendendo o símbolo. Não está entendendo o símbolo, não é símbolo. O comportamento infantil não é símbolo. Eles fazerem isso não é símbolo. Isso aqui é antropologia, é sociologia, não é simbologia. Então, é porque ainda você, a sonhadora, está processando essa coisa de se divorciar. Oi, Mônica, de se divorciar desse ideal, dessa mentalidade. Que vem, os outros são felizes e eu não sou, eles têm as fotos no Instagram e eu não tenho, eles viajaram para cá e para lá, entendeu? Isso daqui, porque é um processamento essa transição dos valores da cultura coletiva que endossam o ser rico como ser bonito, o rico é bonito, o pobre é feio. E aqui nos Estados Unidos, enfim, é capitalismo selvagem, o pobre é também mau. E o rico é bonito e bom. Ai, ai. Então é isso daí. Entendeu? Vamos fazer mais exemplos com o chat GPT. Quem mais? Marcela? Ah, tá bom. Tchau, Mona Lisa. Tá. Então, eu tenho aquele que eu falei com você ontem, tá? Mas ele é mais longo, que eu botei no chat GPT. Tem uns curtinhos de um tempo mais atrás. Aí, o que que você acha melhor? Eu diria um curtinho. Tá. Tem um de que eu botei no chat também. Tem mais ou menos um mês, assim, foi logo um pouco depois que eu me mudei de casa, que eu comecei a morar sozinha. Aí no sonho, eu tava aqui em casa com a minha mãe e eu descobri que o Oscar estava na cidade. E aí eu decidi que eu ia encontrar com ele e falava pra ela que eu ia encontrar com ele. E ela começava a surtar, e tipo, não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso, não vai encontrar com ele. A gente começava a brigar. Eu falava, não, eu vou de qualquer jeito, ninguém vai me impedir. E aí eu saía, tipo, entrava no meu quarto, ia começar a me arrumar, aí entrava no banheiro pra me arrumar. Aí nisso eu ia fazer xixi, e quando eu me limpava, eu via que eu tava com muito muco, então que eu tava no período fértil. E aí nessa hora eu olhava, quando eu via assim que eu tava fértil, eu falava, fudeu, eu vou engravidar. E aí eu acordava. E aí, o que que o chat disse? Deixa eu ver aqui. Em resumo, o sonho reflete a sua determinação de seguir o chamado afetivo pelo Oscar, mas também o temor das consequências reais e simbólicas de reviver essa relação. Ele mostra que o desejo é mais forte que a censura, mas também que não virá sem riscos ou transformações profundas. É como se o inconsciente dissesse: esse encontro é fértil, gera algo, mas você tem consciência do peso disso? Tem, porque você está com medo e acorda, de fato, né? Uhum. Então, o que que vocês acharam, assim, o que que você achou, Marcela, em primeiro lugar, da interpretação? Essa interpretação é exatamente o que eu fiz na hora que eu acordei. Assim, acho que não trouxe nada assim de novo, né? Exatamente que para É, mim era meio óbvio. Assim. exato, exato, é meio óbvio. Você não aceita a censura,
determinada a seguir a vida afetiva, porém ela tem um risco, né, de vida nova, de mudança. Engravidar, concordam vocês? Não, Caroline, né? Que daí? Ou seja, e aí o que que você faz com esse material, entendeu? Quando você tem o sonho interpretado assim, tá, e a gente não sabe o que que o Oscar representa. Aí que entra uma interpretação real, eu tenho que saber o momento da vida dela, o que que o Oscar representa, o que que a mãe representa. Porque assim, a censura, você vê, você mesma se censura, Marcela. Uhum. Então, assim, essa mamãe tá lá fora, mas também tá dentro, né? Porque você tem medo das consequências. Então, sabe como é mais complexo o negócio, né? E aí é, tem uma ambiguidade entre estar com ele e pagar para ver, que na verdade é uma transformação, que é a nova vida que você iria trazer à luz em você mesma. Então, o que que a gente tinha que fazer, né? Quando você tem um sonho assim, o que que a gente precisa fazer? Do ponto de vista de trabalho analítico, precisa entender melhor, aprofundar as implicações dessa relação, que é simbólica, em primeiro lugar. Ou seja, o medo, de onde vem, o que que se imagina poder acontecer, sabe? As coisas, sei lá, às vezes a gente tem que poder falar as coisas mais absurdas, que qualquer coisa que vem na cabeça começa a ser campo de trabalho, mas tem que trazer. Por que que a mãe não quer? Porque uma coisa você vai dizer, minha mãe não quer porque ela não gosta do Oscar, sei lá, ou porque ele é um Zé Ninguém na vida, tal, tá. Isso aqui é a mãe real, né? Agora, simbolicamente, essa mãe depois está refletida no teu comportamento. Então, quando você faz a rebelde, você é muito boa. Quando você tem que ser a revolucionária, já não. O meu supervisor lá na Itália dizia, que é um ditado que a Montefosco que falava, a gente não é rebeldes, a gente é revolucionário, porque o rebelde se rebela contra a regra. Você, por exemplo, Sérgio, se rebelou contra a família, depois se rebelou contra o seminário, uma revolta. Mas o revolucionário tem um novo projeto de governo, um novo projeto de vida, ele implementa uma nova realidade. Então, se rebelar não serve para nada. É só um momento, deveria ser tipo o pontapé que leva para a revolução. Então, é isso aí. Que mais? Quem mais trouxe um sonho? Silvana? Eu tenho um sonho, boa noite. Eu vou ler porque fica mais objetivo, tá? Senão eu posso me perder aqui. É, a casa de barro dos meus avós maternos. Lembro vagamente do que sonhei, mas foi com a casa da minha avó. Eu levava alguém para conhecer o lugar e falava: é simples, mas muito afetuosa de estar. Algo do tipo. Não lembro quem eu levava, mas levava pela mão e a sensação era boa. Lembro de olhar para o porão, a parte de baixo do assoalho, e não sentir de ir lá. O objetivo era entrar dentro da casa. Esse é o sonho. E o chat interpretou assim. O sonho é muito bonito, blá blá blá, dimensão afetiva e ancestral. A casa de barro dos avós representa uma raiz profunda, simplicidade, acolhimento, origem. Levar alguém pela mão pode simbolizar a vontade de apresentar sua história, sua base e sua afetividade a outra pessoa. Pode ser alguém real ou uma parte de si mesma que precisa conhecer essa raiz. O fato de dizer a casa é simples, mais afetuosa, mostra orgulho da sua origem e como você reconhece o valor da afetividade acima da aparência. Dimensão psicológica, a casa como símbolo do eu. Na linguagem simbólica, a casa é você mesma. Cada parte representa um aspecto do seu ser. A parte de cima, onde você entra, é a vida consciente, a identidade que você mostra. O porão, que você olhou, mas não quis entrar, pode simbolizar o inconsciente, memórias antigas, coisas escondidas ou que não quer explorar agora. Você preferiu a vivência do afeto, da entrada.
não a investigação das sombras. Isso mostra que está em um momento de acolher-se mais do que investigar dores antigas. Dimensão espiritual. A simplicidade da casa de barro pode ser um recado do seu inconsciente ou de algo maior. A verdadeira riqueza é afetiva e espiritual, não material. Levar alguém pode indicar um chamado para compartilhar sua luz, sua história e sua sabedoria a outras pessoas. Evitar o porão pode mostrar que neste momento o caminho não é cavar segredos ou mágoas, mas habitar o presente com gratidão. Em resumo, o sonho fala de raízes, simplicidade e afeto como valores fundamentais da sua vida. Você está em um momento de abrir-se sua casa interior, sua essência, para alguém ou para si mesma, reconhecendo a beleza do que é simples. O porão pode esperar. Agora o foco é a acolhida. Aí ele ainda falou no final. Quer que eu faça também uma investigação direcionada à sua fase atual de vida? Professora, mãe, construtora de sua nova casa? Acho que pode fazer sentido com esse sonho. É, basicamente foi isso. E aí eu dei um contexto para ele. Estou começando a gostar de alguém. Será que esse sonho eu levar? Mas aí ele falou mais um monte de coisa, eu não vou ler. Mas o meu chat, pelo visto, ele me conhece um pouco, porque eu abri uma conversa nova, mas ele já estava todo do jeitinho que eu gosto. Porque às vezes eu boto o sonho lá, analiso esse sonho sobre a ótica da psicologia analítica. Eu boto o que eu quero, como eu quero que ele analise, aí ele me dá coisas mais, entendeu? Às vezes eu falo, isso na antroposofia, eu direciono. Sim, Mas sim. eu botei o prompt do jeito que você disse. Tá. Mas Interpreto isso já esse está sonho e colei. condicionado. Já te condicionado por você. O que que você entendeu? Como que te ajudou? Isso que você acabou de ler. Ah, não, na verdade eu joguei agora aqui. Eu não consegui fazer Tá. E o que é, que... é, é como se fosse. É agradável de ler, né? É isso que o chat talvez seja um pouco problemático, né? Diferente de estar com uma analista real, porque você gosta do que ele fala, né? E aí, tipo, acaba. Então é isso, e parece que tá tudo ok, não é? Assim, Você eu faz? acho que esse é um Exato. Mas o que que ficou com você emocionalmente? da interpretação do chat ou do som em si? Da interpretação? Uhum. Muito pouco, né? Na verdade. É interessante, mas eu acho que, sei, não passa de interessante. O que que é interessante? O som, a dimensão espiritual, a raiz, a ancestralidade, eu acho que ele trouxe pistas, assim, do que pode ser o sonho. Muita, né? Mas não sei, o que que você achou da interpretação dele? Tá muito vaga ou tá muito aberta? Não sei, pra mim é aberta demais, assim. Parece, é muito agradável de ler, só digo isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Dá para ver que ele espelha a tua mentalidade. Eu já fiquei preocupada aqui, né? Eu falei, meu Deus, tem que fazer uma série de trabalhos aqui de esclarecimento. Por quê? O que que o chat diz? Nada, não diz nada. É uma enfileirada de belas palavras e o sentido do ancestral. E agora você escolheu isso, enjoy, aproveite o momento. Vamos dançar e ficar todo mundo, não é hora de olhar para as mágoas. Quem disse que tem mágoas atrás de baixo? Não sei, porque você não quis ver, mas enfim. É, E quem é essa pessoa? Você vai compartilhar o calor. E essa palavra ancestral aqui é um negócio que me. Quem é ancestral? Minha avó? não, eu trouxe esse sonho, eu sonhei no domingo. Eu sempre sonho com a casa da minha avó, é um sonho frequente. É, no tempo que a minha vida estava mais turbulenta, a casa, como era uma casa antiga, parecia que a casa ia cair em mim. Eu acho que tinha a ver com o que eu estava vivendo, sabe? Mas nos últimos tempos, a casa ficou tão linda, tão, a casa tá firme. Eu gosto de estar, não tenho medo de estar dentro de casa, entendeu? Agora eu tô até levando alguém para casa. Eu já falo, não, daqui a pouco eu tô morando nessa casa, porque, né? A Mas princípio eu entrava e ficava receosa Silvana, da no casa. sonho, é que ela ficou mais bonita, a casa?
Isso, nos últimos tempos que eu sonho com a casa da minha avó, ela tá mais bonita. Teve um dia que a parede parecia de cimento até, de tão firme que tava, entende? Então, quer dizer E que a casa é a casa afetiva, porque geralmente é a casa dos avós, e a tua mãe não foi, estava muito ocupada com outras coisas. Então, é o lugar do afeto, no sentido em que você conseguiu ter, se sentir pertencente, ter um adulto que te protegia, que te alimentava, que dava atenção. Isso é a tua avó, no caso. E esse lugar é o lugar que a gente aprende dentro de nós a ter conosco. Então, quando a tua casa da avó está tremendo no sonho, é porque você não está conseguindo se dar esse suporte emocional, se firmar em você, se cuidar. Quando ela está firme, é porque você está conseguindo. No sonho, você está levando alguém para esse lugar. Você não quer, de fato, mas não quer porque não deve estar na hora, como o chat falou isso, mas você sabe que tem algo abaixo para ver. Você não quer olhar para isso. E é, é. esse foi no final. Porque eu já tive um sonho com a casa da minha avó que eu tava olhando de baixo, assim, eu tava muito. Porque eu brincava muito de baixo. Tinha a casa de cima e tem, tipo, tinha esse Silvana, porão, esse assoalho. Eu gostava de brincar. Silvana, É, mas mas não é é isso. disso, não é disso. É, se, É. a questão é a seguinte: você está gostando de alguém, sabe? É, eu até vou te falar que eu acho que o amor é inconveniente. É, o É, amor é sempre inconveniente, inconveniente. senão ele não seria amor, só para já deixar claro. Mas então, eu acho que você está trazendo para dentro do teu lugar mais protegido alguém, deixando entrar alguém. Deixando entrar. Exato. É. Aí você não quer ficar cavando, cavucando nas coisas, podem estar por baixo do tapete desse momento da relação, porque não é o momento para fazer isso. E você tem uma tendência a ficar cavucando demais e já encontrando muitos defeitos, porque é o teu mecanismo de defesa. Então, não, Eu tenho. É, tipo, eu já meio que fiz uma investigação, assim, da pessoa, assim, para ver, entendeu? mamãe, Infelizmente. assim você acaba com qualquer um, assim, nos primeiros três, Acaba quatro com qualquer um. minutos. Mas parece que eu tô procurando. Eu fico procurando. Então, é isso que não faz. Você vê como muda todo o significado do sonho? Ele está trazendo, é porque a entrada nesse é um pequeno templo essa casa. Então, a entrada lá Não é qualquer um. delicada, também da tua parte, não Uhum. boba, não perdida, mas delicada. Deixa que a coisa um passinho de cada vez. Entende? Você vê quando, por isso que eu digo é uma encheção de linguiça, tudo que você leu. Muitas boas palavras Muito. encaixadas, É. entendeu? E aí te dá aquela sensação, parece fumar acho que fumar né? Enebriante. Enebriante, né? Uma coisa simples que eu falei, porque. É. É. Ah. Gente, é isso, não, tem que tomar cuidado, porque por que que eu quis mostrar essas coisas do chat? Porque o cérebro fica atordoado, o cérebro não funciona direito. Ele te encanta, as palavras são, eu vou fazer um próximo Revolução do Inconsciente vai ser sobre a magia das palavras, tá? Palavras mágicas. O uso mágico das palavras. Porque as palavras têm poder. Então, você tem que tomar cuidado, senão você parece que você não consegue pensar direito, raciocinar. E o sonho ele é dinâmico, ele é também como uma flor. Ele floresce e depois ele morre também, se a gente não colher na hora certa. Então, quer dizer, seja delicada realmente. Você está sendo delicada e está espelhando isso, está conseguindo fazer isso, né? Sim, sim. Ah, tá bom, tá bom. Caroline, Você quer o sonho que eu joguei no chat também? né? Aquele que você tinha. Não, qual? Eu joguei aquele. Ah, mas você já tinha jogado, não?
Enfim, Tá bom, tá bom. Esse é um sonho importante, mas eu queria fazer toda uma análise especial desse sonho. Eu já fiz uma análise especial desse sonho. Mas fala aí, fala aí. Olha só, é o mas primeiro. eu tenho outro também. Não, mas fala esse daí, fala esse. É muito simples. Então, o sonhador sonhava que a namorada dele, a então namorada, queria ter relações sexuais com o irmão. Ah, sim, 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 desculpe, entendi. Esse daí, sim, tá, tá. É de um paciente. Pode ser esse? Sim, sim, sim. Tá. Bom, então é a interpretação do chat. Não, não, você tem que contar o sonho, eles não sabem. Não, é só É isso. isso, Ah, ele queria, ele viu a cena da então namorada querendo ter relações com o irmão. tá, tá. A namorada quer ter relação com o irmão dele. Só isso. Uhum, tá, vai lá. E, e aí é a interpretação pelo chat, né? Esse sonho pode refletir sentimentos de insegurança ou ciúmes relacionados às pessoas próximas a você, ao sonhador, né? Especialmente a sua namorada e seu irmão. Pode indicar preocupações sobre a lealdade, confiança ou medo de perder alguém importante. Também pode simbolizar conflitos internos ou dúvidas sobre os limites das suas relações. Lembre-se que os sonhos muitas vezes não representam desejos literais, mas sim emoções ou situações que seu subconsciente está processando. Se o sonho te incomoda ou surge com frequência, conversar abertamente com sua namorada sobre seus sentimentos pode ajudar a fortalecer a confiança, estabelecer possíveis inseguranças. Eu não uso nada. O meu chat GPT, ele é bem cruzão, bem cru. Então, Então eu acho que ele deu essa interpretação assim muito muito básica mesmo, né? Ah, insegurança. Ele foi por esse caminho. Ah, fortalecer seu vínculo com a sua namorada para você não se sentir inseguro. Mas uma característica muito importante que eu falei, que eu comentei com você, que ele falou sobre o irmão, né? Quando eu perguntei o que ele achava do irmão, e ele falou algo assim: o meu irmão tem um pinto grande e bonito. então, então, gente. Se a gente for num internet da vida, ou perguntar para muita gente, a primeira interpretação que as pessoas normais vão falar com algum conhecimento, sei lá, espiritual, sei lá, é que a namorada ou, tá pensando no irmão dele. O sonho fala isso, a namorada está interessada em transar com o irmão. Como ele falou isso, eu não descarto essa possibilidade, essa possível interpretação, não essa possibilidade. Mas ele falou, o sonhador, que é paciente da Caroline, falou isso. A primeira coisa que ele falou é que o irmão tem um pinto grande e bonito. E eu sei, pela cultura popular de qualquer país, acho que do mundo, pelo menos ocidental, os homens, Sérgio, desculpe, mas os homens se medem em valor pelo pinto, pelo tamanho do pinto, não é? Não sei se mulheres vocês sabem disso. Um pinto maior é um homem mais poderoso. Assim, é basicão, é basicão. Desculpe, Sérgio, mas às vezes os homens são bem basicão, a gente não mede o tamanho da nossa vagina, enfim. Então, isso aqui é um fato para ele. Essa é uma realidade dele como homem. E às vezes a gente, como se a gente é analista mulher e não tem, a gente está só olhando o mundo pelos nossos olhares, a gente não vai entender nada. Não, isso é importante. Mas o que que a gente não vai ficar nisso? Porque vamos olhar também para o simbólico. O que que é um pinto grande, um pinto forte? O que que é o pênis? O pênis não é simplesmente um órgão sexual, o pênis é o falo,s que era uma que lingam, né, no Oriente, que é um deus, que é uma divindade, que é uma dimensão sagrada da vida, porque é quem traz o sêmen, a vida. Não é só a grande mãe. Sem um lingam, não temos nada. E é o falos. Inclusive, no meu livro tem um capítulo, o falos. Cadê o falos, no caso? É muito importante. O falos representa a iniciativa, a força de ataque, de avançar na vida do homem.
Um homem com um falos, pode ter um pinto grande, mas um falos pequeno, é um homem passivo, é um homem submisso, é um homem que não sabe pegar e tomar iniciativa, é um homem sentimental demais. E esse homem, que é para nós, é de Piracanga, onde temos uma avalanche de feminino que está comendo, né, o masculino de uma forma assim assustadora, né? É um homem, ele está inseguro. Então, pela cultura masculina basicona, isso já significa que ele se sente inseguro. Se ele se fixou no pênis do irmão, é porque ele se sente inseguro. Aí tem que ver a história, o que que é. Aí eu perguntei, ele é o filho mais velho? O que que eu te perguntei? Ele é o filho mais velho? Ele é o do meio. Do meio. Desculpa, desculpa. Ele é o Não, mais velho. é o mais velho dos homens. Isso. Então, filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho é aquele onde a mãe se apoia. Ele vira o falos da mãe. Freud, Jung, está cheio de literatura sobre isso. A mãe usa o filho mais velho como suporte para ela, e para isso ela tem que castrá-lo. Ele é o porta-voz dela, então o falos dele é dela. É claro que o irmão mais novo, liberto, porque já tem um que segura a barra dele, liberto, os mais novos geralmente são mais livres, não são? Os mais novos são mais livres, mais porra louca, mais aventurosos, mais tudo. Também as mulheres, a mesma coisa, Marcela, você percebe? É muito comum isso, porque o primeiro filho, ele pega toda a carga dos pais. Terrível, Silvana, é isso mesmo. Então, esse rapaz, eu achei fantástico, porque assim, precisa investigar a relação dele com a mãe, libertá-lo, porque não é a questão do tamanho físico, é o que representa. Mas a cultura do pênis físico é antiguíssima, antiguíssima, e ela tem uma conotação simbólica, por isso que ela se sustenta com tanta força. Agora, é, depois que a gente trabalha tudo isso, se ele fosse um cara que tem uma segurança, que tem uma perspicácia, que assume as direções da vida, que vai com tudo quando precisa, ou seja, se ele tivesse simbolicamente o falos, fosse o dono do falos, e aí ele tem um sonho como esse, eu vou me perguntar, qual é a da namorada dele? Entende como é? O contexto importa? Entende? Se eu pego o sonho e sem o contexto, aí eu vou criar uma crise de casamento, uma crise familiar que não faz sentido nenhum. Então, mas se ele já tiver isso, esse, assim, esse ser o portador do falos é simbólico e você tem várias culturas de falos na antiguidade. Inclusive Hermes, nas casas romanas e nas casas gregas, o Hermes, que é o deus, né, é o deus Hermes, ele é representado por um falo. E ele ficava fora da casa. Então você tem a porta de entrada, do lado de fora tem Hermes, representado por um falo ereto, claro, é um falo potente, e do lado interno tem Héstia, que é a dona da casa. É um feminino e um masculino. Eu acho que para mim, é uma simbologia muito bonita, riquíssima, etc, etc. E essa que eu estou usando é uma interpretação junguiana, que Jung traz. Você vê que eu vou ampliando? Freud viria só a competição do falos, porque o Freud é literal, muito mais literal. Mas é tão explícito o sonho que não sei nem. Mas Freud viria assim. Agora, Jung, ele amplia. Então, eu trago os deuses, eu trago culturas antigas, eu trago a simbologia, porque nós somos fruto disso. Senão, resumimos a nossa vida a coisas muito banais, nos resumimos a banalidades. Por isso que é importante conhecer religiões, mitologias, culturas, que aí parece que a alma respira, não? Em vez de encher a linguiça, respira, é isso que o símbolo traz. E todos nós temos que ter o falo, inclusive, não é é do masculino, não do homem. Essencial, essencial, Caroline, para assim, para tudo. Mônica, você quer contar um sonho? Não, não. Tá bom. Então,
que vocês sugerem para a semana que vem com relação aos sonhos? Em primeiro lugar, é importante, porque como eu sempre sou uma psicanalista no final das contas, ou seja, depois dessa chuva que aconteceu hoje de simbologias, de conversas sobre isso, vocês vão sonhar. Vocês vão sonhar, vai acontecer alguma coisa. Você pôs Sérgio com certeza aí. É dizer, todo mundo, mas como você já trouxe um sonho, é porque internamente você está com muita necessidade entendeu? Tem uma necessidade interior, ok. É, então, como analista, a primeira coisa, queria saber o que aconteceu. Gostaria de saber, semana que vem, quais são os sonhos. Não, um sonho, não pode contar tudo, mas alguma coisa que pode ter a ver. Ou talvez basta o sonho logo antes do nosso encontro. Entretanto, eu queria ter um tema. Um tema. Podemos fazer o tema, pode ser a mãe, pode ser o pai, acho que é a mãe, o pai, ou filhos, se tem filhos, ou seja, um sonho, pode ser qualquer sonho, de qualquer tempo, em que tenha a figura materna, por exemplo, eu acho que é difícil falar da mãe, a figura materna, ou talvez a avó também, né? Uma figura materna no sonho. O que que o sonho está querendo nos dizer dessa figura materna e da nossa relação com ela? O que vocês acham? Tá bom? Então, vejam qualquer sonho, se vocês tiverem um sonho até lá. Então, são duas coisas, tá? Eu vou perguntar, a primeira coisa, qual foi o último sonho que vocês tiveram? Eu vou ver se está conversando com a gente, porque o inconsciente é uma conversa. Então, a gente hoje conversou coisas, é como quando você está com um amigo, você conversa, aí amanhã você lembra de mais coisas para falar, justamente porque vocês falaram disso, disso, da coisa. O inconsciente é assim, é tudo muito vivo. Então, eu não perderia alguma palavra importante da conversa, se por acaso tiver. E aí vocês trazem um sonho da figura materna e já interpretam um pouquinho no sentido de tentar entender quais são, por exemplo, os valores positivos e negativos da figura. Se vocês gostam da figura ou não gostam, não importa, tem que ver algo que é, é positivo, ou é considerado positivo, ou serve para alguma coisa, e algo que você vê como negativo sobre aquela figura que você sonhou, tá? Materna, que na verdade é ou mãe, ou tia, ou avó. É, aí a dinâmica, o que que acontece no sonho? Se for um sonho que vocês têm agora, nessa semana, que relação a situação tem com a vida de vocês? Tipo, aconteceu hoje, que ontem, que aconteceu, o que que tá me dizendo, tá? Vamos começar a aguçar a cabeça, assim, para entender o que que o sonho está querendo me contar sobre isso que eu estou vivendo. E depois identifiquem os sentimentos. Se ficar com aquele sonho, tipo, você tá com o sonho aqui, sem julgar o sonho. Só de sentir o sonho. Qual é o sentimento que dá? Mesmo que não tenha nada a ver com o que você falou antes, tá? Tá, Silvana? Nenhuma racionalidade, quero nada, Ressa. O que que vem? Só isso, tá bom? Beleza? Ótimo. Então, foi muito bom ter vocês aqui essa noite. Mônica, para essa próxima vez, tá bom? E nos vemos então semana que vem, mesmo horário, às 8 do Brasil. Uma boa semana para vocês. Boa noite. Boa noite.